Fala galera, Gomes da Costa Trader, hoje dia 21 de julho de 2017, sexta-feira. Hoje eu vou falar um pouco aí de como identificar um mercado ruim durante o dia de trade. E o mercado está bem fraco em julho, né? Conforme eu já tinha mencionado em um dos vídeos anteriores. Julho é um mês tradicionalmente mais fraco mesmo na bolsa, em termos de volume, em termos de movimentação. E então eu resolvi aí fazer um videozinho um pouco mais educacional e falar um pouquinho dos trades aí dessa semana, como que funciona o mercado dá uma mudada de parâmetro, de padrão, né? Bom, então vamos lá. Bom, a primeira dica que eu dou, né, é a respeito do dia anterior, ou seja, normalmente, né, eu considero sempre que o mercado vai se comportar da mesma maneira do dia anterior. O que quer dizer isso? Se o dia anterior foi um dia consolidado, foi um dia ruim, eu já venho para o dia seguinte pensando que o mercado vai ser da mesma forma do dia anterior. Né? Agora, se o mercado vem num dia que está com muita volatilidade, andando muitos pontos, né? Então eu espero que o dia seguinte o mercado vai se repetir dessa maneira. Então eu sempre tenho essa ideia que o mercado presente vai repetir a característica do mercado mais recente, que é do dia anterior. Né? Então, por exemplo, se quinta-feira estava um mercado mole, um mercado mais difícil, né? Então eu até já tinha comentado no vídeo de ontem que era bem provável que o mercado ia estar bem ruim e à tarde ia ser um sofrimento, né? E acabou sendo isso mesmo. De manhã alguns movimentos aí do mercado consolidado, sem liquidez, né? Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês aí de usar o movimento do dia anterior como espelho para o dia seguinte. Bom, através dessa dica a gente já fica mais esperto, né? Já diminui o lote, né? Uma vez que a gente já sabe que o dia anterior foi ruim, né? E, bom, no primeiro dia de consolidação, no primeiro dia de mercado ruim, obviamente que é mais difícil você identificar, mas existem alguns sinais que o mercado está ruim. Quais são eles? Um deles que a gente pode identificar, por exemplo, né? O primeiro que eu posso citar é o seguinte, por exemplo, o mercado aí quase 10 horas da manhã, o mercado ele rompe a mínima aqui, e no momento que ele rompe a mínima, ele corre para cima e rompe a máxima. Esse movimento de rompe mínima, rompe máxima do dia sem pullback, repare que não foi nem, foi acho que um candle só, né? Vamos lá, foi um candle só, e dois candles ele saiu da mínima para a máxima, e 3 candles ele saiu da máxima para a mínima, né? Então ele fez uma máxima aqui, ele rompeu a mínima. Rompeu a mínima aqui, ele rompeu a máxima. Ele rompeu a máxima aqui, rompeu a mínima. Isso é sinal de mercado consolidado, né? De mercado ruim, de mercado difícil para operar. Tá? Então, por exemplo, se esse fosse o seu primeiro dia, né, obviamente você teria que tomar nos stops aqui. Isso às vezes não tem como fugir. Né? Mas, visto isso, a gente já consegue projetar o restante do dia, né? E a gente já consegue projetar talvez também pelo dia seguinte. Né? Se a gente vê que o restante do dia foi ruim, é bem provável que, por exemplo, na segunda-feira vai estar da mesma maneira. Pelo menos é assim que eu penso. Tá? Então, esse é o primeiro sinal onde durante o dia a gente pode identificar que o mercado vai estar ruim. Né? Essa quebra de máxima e mínima, mínima máxima, seguido, sem pullback, sem nada, direto. Tá? Então, essa é a primeira dica. Vamos lá. Só um parênteses, para quem opera o método Oliver, método de eliminação de cor, né, parede, essas coisas, em mercado consolidado não existe parede, né? Então deixar isso bem claro que, por exemplo, o mercado faz uma barra verde aqui, ó, uma barra de força verde, não adianta tentar pegar essa parede e comprar aqui no meio. Isso aqui é stop, por quê? Porque a gente está falando do mercado consolidado. Né? Então até então o mercado estava consolidado aqui, então não existe parede ou candle de força para a gente tentar pegar um pullback dentro do mercado de consolidação. Não existe esse conceito. Tá? O próprio Oliver comenta disso aí. Então, cuidado com esse tipo de armadilha, né? Não tente comprar dentro do candle de força de uma consolidação que vai ser stop. Bom, outra dica que eu dou com relação ao volume financeiro. Na verdade, eu tenho como parâmetro o volume financeiro da Bovespa, do mercado à vista. Tá? Eu uso esse parâmetro. Todo dia no mercado eu estou vendo como que está sendo construído esse volume aqui, esse valor.
A gente pode ver que hoje foi negociado aí 5 bi 280 no mercado ao todo, à vista, né? A gente não considera futuros que é índice dólar, nem DI, essas coisas, apenas papéis. E na verdade, assim, eu tenho como média estatística aí da bolsa, pelo menos nos últimos tempos, uma média aí de em torno de 6,5 bi em média, o que a bolsa deve fazer normalmente, né? Então, a gente está falando que aí mais de 1 bi a menos no mercado em papéis. Isso acaba refletindo também nos derivativos, que são o índice futuro e o dólar futuro, né? Que também estão sem volume. Então, como que eu faço essa análise? Chega lá, quase na metade do dia, umas 11 horas da manhã, se eu sei que o mercado, em média, faz 6,5 bi no dia, né? Num dia mais ou menos é 6,5 bi, perdão. Então eu sei que mais ou menos meio-dia, ou meio-dia e meia, assim, que é metade do dia, ele tem que estar em torno de 3 bi, 3 bi 200, né? Se eu chego a 11 horas da manhã, o mercado está em 1 bi e meio, 1 bi 700, tá? Ou seja, no momento de maior liquidez, de maior volume, que é a parte da manhã, eu estou vendo que o mercado não está chegando nem na metade do volume projetado desse 6,5 bi, eu já fico com o pé atrás também, tá? Então, esse dado, perdão, aqui, de volume financeiro do Bovespa é um dado muito interessante para a gente acompanhar como que está em termos financeiros, em termos de negócios, né, a bolsa numa vista. Então, costumem acompanhar, deem uma olhada nele. Vocês estão vendo que no projetado chegou na metade do dia, ele não vai conseguir formar um volume de 6,5 bi. Pode ter certeza aí que está sendo um dia bem fraco aí em termos de negócio. Esse dado, esse valor aqui, está no ranking de corretoras. Para quem usa Profit, aí, procura lá ranking de corretoras. Ele fica logo abaixo, né? Na verdade, eu nem olho quem é o ranking. Eu deixo a janela fechada aqui assim, ó, só para ver esse valor mesmo. Tá? Outra dica importante é na análise do Times and Trades. Eu costumo olhar aí o Times and Trades aí do cheio, tá? Do índice cheio. E o que eu reparo nele? A amplitude de posição dos players. O que isso quer dizer? Né? Por exemplo, eu estou vendo que o maior player teve posicionado aí na compra 800 contratos do cheio. E o maior player, durante o dia inteiro, teve posicionado na venda no maior saldo possível em mais ou menos 1.300 contratos. Tá? Ou seja, isso é muito, muito pouco. Muito pouco. Normalmente a gente vê aí pelo menos 2, 2,5, 3 durante um dia normal. Né? Entre 2, 3, 4, até depende do dia bom, 5. Né? Então, essa amplitude de movimento me dá um sinal. Né? Se os players no cheio estão tomando posição mesmo, ou se eles ficam aqui ao redor de menos de 1.000 contratos no giro aqui, puta, dá muito fraco. Tá? Então, essa amplitude aqui dos players, né, em posições tanto comprada como vendida, é outro sinal aí que dá para levar em conta para ver se está tendo bastante negócio no dia. O outro fator, assim, talvez seja mais empírico, né? Seja assim, mais fácil de perceber, de operando, a gente vai fazendo uns trades, a gente vai percebendo a velocidade do mercado, a lentidão do mercado. Né? O mercado é muito mais lento, muito mais devagar, mais travado. Né? Às vezes está com menos lote na tela, ou às vezes até não, às vezes está com a mesma quantidade de lote na tela, só que é robô, né? Eles cancelam, a gente vê uma morosidade no movimento. Né? E isso reflete no volume. Vocês podem ver o volume aqui, ó, olha isso, eu coloco até uma barra aqui rosa aqui para identificar o que seria um volume mais ou menos, né? E um volume grande. E a gente vê que nem chega nisso aí, né? A partir daí antes das 11 horas mesmo vai morrer o volume. Né? Então o mercado oscilou aí 2 horas, as outras 9 horas praticamente fez nada. Praticamente não fez nada, não tem trade aqui, gente, não tem o que fazer. Tá? Então a gente vê pelo volume também, obviamente, no próprio gráfico. E talvez outra forma mais dura de perceber que o mercado está ruim é, você vai lá, está tomando
um stop, depois toma outro stop, 3 stops seguidos, cara, quer dizer que alguma coisa está errada, né? A gente pode ter como base isso aí também, né? Uma série de stops seguidos, com o mercado indo e voltando, ou mesmo que você esteja sempre na mesma mão, operando sempre comprado, operando sempre vendido, e acaba estopando, com o mercado com movimentos estranhos. Isso é um outro sinal que o mercado está ruim. Por exemplo, hoje de manhã o movimento do mercado foi para massacrar, né? Ele quebrava a mínima, correu 200, 300 pontos para cima, depois correu de novo 300 para baixo. Pô, isso já dá para ficar bem claro. O problema é que depois que a gente só vai perceber que o mercado é ruim depois que o mercado te matou nessa região já, né? Talvez essa região aqui tenha matado muita gente aí no stop do dia. Com certeza, né? Se a gente não estiver preparado, isso aqui eles vêm para matar mesmo. Então, mas a minha ideia desse vídeo é tentar identificar o mercado, algumas dicas para tentar identificar o mercado antes que o mercado te mate, né? Entendeu? Então, para isso que a gente tem que estar esperto, tentar identificar o mercado quanto antes, para a gente se adequar a ele e se adaptar. Bom, outra dica interessante também é vocês vão lá e ver qual é a região, pega um gráfico mais longo, né? E ver qual é a região que o gráfico está percorrendo, né? Ou seja, vamos lá. Vou mostrar aí os 60 minutos para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Vou mostrar os 60 minutos para vocês. Então eu estou falando o seguinte, cara, que o mercado ele, infelizmente nesse gráfico eu estou sem volume aqui, só um minuto. Bom, o que eu quero dizer com região do gráfico, né? Eu estou mostrando aí para vocês aqui o gráfico aí do índice futuro cheio no diário. Então a gente percebe o seguinte, o mercado ele sobe, faz uma alta aí, um rallyzinho de 3.500 pontos. Olha o volume que ele sobe. E aí aqui é o pullback, né? Isso qualquer livro de análise técnica fala, né? Na tendência ele vai lá com um volume maior e um pullback normalmente se caracteriza por ter um volume menor, né? Então aqui, a área do gráfico é importante justamente por causa disso. A gente está operando um pullback de uma onda interessante, uma onda impulsiva forte, com que teve bastante volume. Agora a gente está operando um pullback, a gente está no momento de um pullback e o pullback está totalmente sem volume mesmo. Aparentemente não tem pressão vendedora, apenas não tem comprador. Não é que estão vendendo, não. É que não tem comprador e aí o mercado vai caindo na inércia, né? E os compradores aparentemente vão segurando aos poucos, vai entrando um ou outro, mas a gente não vê pressão compradora e muito menos pressão vendedora. Na verdade está caindo por inércia. Não dá para considerar que esses 3 dias caíram aqui e teve pressão vendedora. Tá? A gente vê que realmente o volume não confirma essa tendência aqui de baixo. Tá? Eu coloquei até para vocês aí verem uma média móvel aí, se não me engano, uma média móvel de 9 períodos. A gente vê que ele está bem abaixo da média dos últimos 9 pregões, né, se a gente considerar que é o diário. Então ele está bem abaixo da média. Olha como vem fazendo, como foi essa semana. Né? De pegar esses 5 candles aqui, foi tenebroso. Né? Foi tenebroso. Então, esse é um outro sinal. Onde a gente está no mercado? A gente está no pullback numa onda impulsiva, sem volume. Tá, então a gente tem que ficar esperto. Vamos reduzir lote, vamos ficar mais um sniper aí, escolhendo um pouco mais as operações, porque a gente sabe que o mercado está traiçoeiro. Né? Quanto menos liquidez o mercado tiver, mais traiçoeiro o mercado fica devido às ações dos robôs. Os robôs eles acabam dominando demais e eles fazem chacoalhar porque eles vão tentar arrancar teu dinheiro de algum jeito. E quanto mais vazio o book, mais fácil para eles é fazer isso aí. Tá? Só um parênteses, tem uma outra possibilidade do mercado também, numa situação que o mercado pode perder volume, em véspera de dado econômico importante, sei lá. Às vezes tem um payroll muito aguardado numa sexta-feira, né, um dado de emprego norte-americano, né, que vai ser divulgado na sexta de manhã, então na quinta-feira e na quarta-feira, por exemplo, às vezes o mercado pode morrer. Se o dado realmente for importante, for um dado assim decisivo para a tomada de decisões de grandes gestores, normalmente um dia antes ou 2 dias antes o mercado morre esperando esse dado. Então, às vezes, ou até mesmo assim, no intraday, tem um dado importante para sair meio-dia, por exemplo, o mercado não vai fazer nada, às vezes o mercado não faz nada até meio-dia. Tá? Nada até o meio-dia e só aguardando o dado, porque ninguém quer ficar posicionado no momento do dado, entendeu? Às vezes acontece isso também. Então, em véspera aí de dados importantes, às vezes pode acontecer esse tipo de mercado também traiçoeiro. Bom, e aí a dica que eu dou para esses tipos de dias é o seguinte, né?
Se vocês identificam que o dia é um dia ruim, né, através dessas dicas, é um dia difícil, vocês já estão vendo que estão tomando uma série de stops, ou mesmo assim, tá no começo do dia, viu que o mercado está traiçoeiro, assim, o mercado tem todo dia, não precisa operar. Né, você não tem que fazer dinheiro todo dia. Ser day trader não é que você tem que boletar e fazer dinheiro todos os dias, não. Tem dia que você não precisa nem operar. Né? Tem dia que você não precisa boletar, não é isso. O day trader não precisa todo dia e tem que estar no verde, tem que estar fazendo uma quantia expressiva de dinheiro, não, nada disso. Se o day trader identifica que o mercado está ruim, melhor não operar do que perder dinheiro. Né? Então, às vezes, eu sempre costumo dizer que existem três tipos de operações. Né? Ou você compra, ou você vende, ou você não faz nada. E a mais difícil de todas para o day trader é essa última, né? Não fazer nada. Né? Às vezes, fica com aquele dedinho nervoso lá querendo clicar, né? E acaba se estrupiando. Então, assim, não tem nada demais você identificar aí 10, 11 da manhã que o mercado está ruim e não operar o resto do dia. Ou ficar observando, sem pretensão. Tá? Então, tem dias mais fáceis para fazer dinheiro no mercado, tem dias mais difíceis. Nos mais difíceis, quanto a gente menos operar, melhor. Nos dias mais fáceis, quanto a gente conseguir mais tirar dinheiro do mercado, melhor. Né? E a última dica que eu deixo aí para a galera que opera time frame muito pequeno, opera aí 2, 3 ou até mesmo 5, vê que o mercado está lento, vai para dobra, triplica o gráfico, tá? Sei lá, o cara que opera 5 vai para o 15, vai para o 10. O cara que está no 10 vai para o 20, vai para o 30. Aumenta o time frame, aumenta o stop, né? Faz operações mais demoradas, a operação vai demorar mais de 1 hora, mais de 2 horas às vezes, né? Porque o scalping em mercado lento fica muito ruim. Né? Por que o scalping fica ruim no mercado lento? Porque a gente precisa de volatilidade, porque a gente precisa de um desequilíbrio. Né? O scalper, na verdade, ele ganha do desequilíbrio do mercado. Então, ele precisa de movimentos rápidos, com velocidade. Precisa de pegar stop, gente comprando, gente vendendo, gente estopando. Né? Então, a gente precisa dessa volatilidade para fazer scalp, para pegar o desequilíbrio do mercado. Agora, se o mercado não anda, não tem movimento, não tem força, não tem dinheiro, não tem desequilíbrio, o scalping fica difícil nesse tipo de mercado. Então, a gente tem que se adaptar e operar de outra maneira. Qual é a outra maneira? Stops mais longos. A gente pode fazer várias entradas em intervalos mais longos. E aumenta o time frame. Aumenta o time frame, vamos operar um gráfico maior. Eu estava operando no meio do dia aí, eu estava operando um gráfico de 20 minutos. Então, algumas dicas que eu deixo aí para quem teve problema essa semana. A semana realmente não foi fácil. Né? E espero que ajudem a identificar o mercado. Estamos no final de julho, pode ser que se estenda para algumas semanas de agosto esse mercado também por causa das férias de verão. Então vamos com calma aí, não vamos gastar as fichas não nesse mercado ruim. Melhor gastar ficha no mercado bom, tentando ganhar dinheiro de forma decente, do que ficar entregando para os robôs aí, beleza? Então bom fim de semana a todos aí, agradeço a audiência, muito obrigado.